Eu quero agradecer pelo convite, que Deus possa continuar a abençoar o vosso ministério. Ao nosso líder da igreja, nosso evangelista Shadrach, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. Ao nosso líder dos jovens, não sei o que viram em mim, não sei se sou jovem, eu sou um pouco adulto, eu não sei se sou meio jovem, meio adulto, mas quero agradecer pelo convite. Aos meus líderes aqui, dos jovens, muito obrigado, que Deus continue nos abençoar. Aleluia! Queridos, eu fiz parte da primeira ministração ontem. É muito bom quando nós ouvimos a palavra de Deus. É muito bom quando nós recebemos a palavra de Deus. Desde ontem estamos a ser alimentados. Minha alma, meu coração está sendo sustentado, está sendo alimentado. E eu quero agradecer à igreja em geral, os obreiros, queridos, por esta oportunidade que nós temos, aos nossos pais, nossas mães, os departamentos aqui. Sempre que tivermos uma oportunidade para ouvir de Deus, é bom corrermos para lá. Aleluia! É bom quando ouvimos que há um evento, há um seminário, há uma conferência, uma oportunidade de Deus falar. Então é bom que corramos para lá. Louvado seja o nosso bom Deus. Eu estaria aqui para encerrar, mas não temos como encerrar, porque, querido, nós começamos de uma forma viva. Nós começamos, nós ouvimos a palavra de Deus no dia de ontem, todo o dia. Foi um privilégio eu estar aqui e ouvir Deus a falar. Aleluia! Neste lugar Deus usou homens e mulheres através da sua palavra, através do louvor, e até esta manhã não haveria necessidade de dizer alguma coisa. Cada hino que aqui foi entoado, cantado, a letra, para quem ouviu, para quem percebeu, a pregação está feita. Aleluia! Quando a Bíblia diz que eu e você somos uma carta escrita, lida com todo mundo, o que eu esperava? É isso o que Deus tem por falar na minha vida e na sua vida. Aleluia! Nós temos um tema aqui proposto, em que fala Jaha Renosima Mbeu Yakanaka. Aleluia! Jovem semeando a boa semente. E nesta manhã eu não vou apenas falar do jovem, mas vou falar à igreja em geral. Uma mãe que lança boa semente, um pai que lança boa semente. Queridos, a Bíblia, se formos abrir no livro de João capítulo 6, no versículo 27, ela diz que irmão, pode pegar a sua Bíblia aí para confirmar isso. Capítulo 6, do versículo 27 de João. É muito forte eu e você estarmos neste lugar. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus, no momento em que instruía, houve um milagre de multiplicação de pães. O povo ficou lá muito satisfeito. Por um momento Jesus abandonou aquele lugar por causa da comida, por causa daquilo que viram de Jesus. A Bíblia diz que procuraram a Jesus. Depois de o encontrar, e ele disse uma coisa muito importante aqui: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Aleluia! Por quê? Porque através da obediência de Jesus, ele percebeu que a preocupação deles é que os milagres de multiplicação de pães seriam consecutivos, de uma maneira sucessiva. Mas ele disse que é verdade que vocês devem trabalhar, você deve se formar hoje para os nossos dias. A jovem, o jovem, o pai, a mãe, você deve se formar, prepare-se para essa vida social. Mas não basta
é necessário que trabalhemos para o reino dos céus. Aleluia. Amém. Por isso que o tema aqui que me foi proposto é semeando a boa semente do reino. Aleluia. Amém. Semeando a boa semente do reino. A Bíblia começa por decifrar neste capítulo onde nós lemos em como um certo homem pegou a sua boa semente e foi lançar. Lançando a semente, a Bíblia diz que o homem dormiu. Tendo dormido, ao deitar-se na calada da noite, o inimigo, o adversário veio, semeou outra semente, e que depois de um tempo os seus servos lá foram, tendo lá chegado, descobriram que havia outra semente além daquela que o dono havia semeado. E a Bíblia diz que foram perguntar ao dono da machamba, ao dono do campo: Senhor, não semeaste lá uma semente? Não semeaste lá o trigo? E nós notamos que no meio do trigo há joio. Aleluia. Amém. E o dono percebeu que o inimigo, segundo a resposta aqui, é que o inimigo fez isso. Um adversário, alguém de má fé, chegou, fez isso. E os servos procuraram saber: Senhor, o que podemos fazer? Podemos tirar, podemos arrancar? E a Bíblia diz que o dono disse: deixai para que junto possa crescer. Se chegar o dia, eu vos darei ordem para que primeiro peguem no joio, amarrem em molhos, seja lançado para o fogo, e depois faremos a coleta daquilo que é a nossa produção, daquilo que é o nosso trigo. Aleluia. Essas palavras foram proferidas. Jesus, se formos a ler este capítulo todo, há uma sucessão de palavras com o intuito, com o objetivo de explicar um pouco daquilo que é o reino dos céus. Aleluia. O objetivo mesmo era de explicar acerca do reino dos céus. Meus amados, se formos a continuar no versículo 36, em algum momento os homens, os discípulos, mais uma vez procuram por Jesus. Falou em parábola e nós não podemos perceber. E agora estamos a pedir a explicação desta palavra. É aqui onde começa a nossa história. Amém? A natureza da boa semente. A boa semente, queridos, eu quero definir esta manhã que você e eu, nós somos a boa semente. Aleluia. A igreja, o povo de Deus, aquele que ouviu a palavra de Deus. Esta é que é a melhor semente. A palavra de Deus é a boa semente. Aleluia. Amém. Uma semente que foi lançada lá no campo. Se formos a ler aqui o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o nosso ministro do louvor aqui, ele disse que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem um poder, ela é viva e eficaz, tem capacidade de transformar a sua e a minha vida. Aleluia. Então é esta palavra que você veio ouvir. É esta palavra em que Deus quer usar a mesma palavra para que você e eu saiamos ao campo para anunciar. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E para tal, queridos, é necessário que o povo se apronte, o povo fique preparado. Não é por acaso Deus inspirou aos pastores,
inspirou ao líder da igreja, inspirou ao líder do jovem para promover, para chamar a atenção aos demais jovens. E hoje nos reunimos, nos encontramos aqui. O objetivo mesmo é de nos capacitar, de dar com esse instrumento que é a palavra de Deus e saiamos para difundir, para anunciar, aleluia, como instrumentos de Deus. A Bíblia diz que na ressurreição de Jesus, Ele deu uma missão que nós aprendemos, que nós conhecemos, que chamamos da grande comissão. Marcos 16:15, ela diz: ide em todo o mundo, pregai o Evangelho. Aleluia! Em todo o mundo que o Evangelho seja anunciado, seja pregado, as almas sejam ganhas, as almas sejam resgatadas para Cristo. Aleluia! Queridos, desde o princípio, Deus, por intermédio do seu amor, Ele criou o homem segundo a sua imagem com um propósito de adoração. E por causa da desobediência, nós perdemos essa oportunidade. Mesmo depois de perdermos essa oportunidade, veio Cristo para nos salvar, veio Cristo para nos anunciar, para nos resgatar. Aquilo que eu e você perdemos lá no jardim do Éden, por intermédio de Jesus, tenhamos acesso ao seu reino. Aleluia! Porque o plano era esse: que o homem, assim como foi criado à imagem e semelhança de Deus, tivesse paz em todo o tempo. E nós perdemos essa paz por causa da desobediência. E Cristo veio para nos resgatar. Queremos aqui, em poucos minutos, decifrar este momento em que Jesus fala, Jesus instrui, Jesus, Ele ensina, Ele transmite o significado desta palavra do trigo e do joio. Amados, eu já disse que você e eu somos um instrumento em que Deus pode usar nesta manhã, em que Deus pode usar nos próximos dias, em que Deus tem usado aqui. Eu quero acreditar que Deus tem usado homens e mulheres neste púlpito, aqui mesmo, para falar da sua grandeza. Deus tem instruído neste lugar. Aleluia! Então há aqui uma necessidade de sermos obedientes à palavra de Deus. Nós cantamos aqui alguns hinos que falavam de sermos ouvintes e praticantes da sua palavra. Então está na hora de você como jovem, você como pai, mãe, adolescente, ouvirmos a palavra de Deus e termos um espaço de implementar a palavra de Deus. Queridos, é necessário que esta semente que é da palavra de Deus tenha espaço na minha vida. Que o Senhor possa nos munir de coragem para sairmos, capacidade, assim como fomos capacitados ontem, hoje, para que saiamos para anunciar esta palavra. Se formos a ler aqui, continuando com esta interpretação de Jesus, a Bíblia diz que, e respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Cristo veio transmitir a boa semente. O campo é o mundo. Aleluia! A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. No versículo continuando, diz que o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim dos tempos. Aleluia! Meus amados, estamos neste mundo, mas a Bíblia diz que você e eu não somos deste mundo. Aleluia! Ainda estamos neste mundo. Nós estamos aqui a representar Cristo, nós estamos aqui de passagem, nós temos esta oportunidade de louvar. Eu, em algum momento, tenho dito que o estar na casa do Senhor é um momento de ensaio, porque a Bíblia diz que um dia Cristo vem levar a sua igreja, um dia Cristo vem levar o seu povo. Amém? Então fique preparado,
Fique preparado, porque as coisas não vão terminar assim como você e eu imaginamos. Lemos uma passagem aqui em que o inimigo, no meio do trigo, veio semear alguma coisa. Satanás e os seus demônios não estão a dormir. Eu e você tosquenejamos, dormimos. Mas o seu e o meu adversário, que é Satanás e os demônios espalhados sobre esta terra, não estão a dormir. E a Bíblia diz que a pessoa que semeou, dormiu. O que diz a Bíblia acerca de dormir? Sede sóbrios. Sejamos ou andemos despertados. Andemos iluminados. Queridos, vamos ser capacitados, vamos aceitar a capacitação. Aleluia. Aleluia. O dono da machamba dormiu e o inimigo semeou algum mal. E a Bíblia diz que, tendo semeado este mal, os servos procuraram saber: podemos tirar o que não presta naquela machamba? Meus amados, nós estamos aqui, somos muitos aqui. A Igreja Universal, não aquela que o irmão e eu conhecemos. Estou a falar dos santos, aqueles que cada dia se preparam, se preocupam em buscar aquilo que é do reino. Queridos, ela tem estado atento. Esta igreja tem estado atento, que são os santos em vários pontos, não só em Moçambique, não só no 25 de junho, não só no Chimoio, não só na África. O mundo inteiro tem homens e mulheres que cada dia se preocupam para buscar o reino dos céus. Aleluia! Então há aqui uma necessidade de ficarmos sóbrios, ficarmos despertados. Louvado seja o nosso bom Deus. Jovem que dorme, jovem que tosqueneja, muito cuidado. Querido, você, independentemente de conhecer ou sei de que maneira a palavra de Deus, mas se dormirmos, vamos despertar no outro mundo. Amém? Nós ouvimos a palavra de Deus ontem aqui. Vamos ver que há necessidade de eu ficar sóbrio, eu ficar despertado, eu ficar preparado. E a Bíblia diz que vigiai, porque o dia em que vem o vosso Senhor, o nosso Senhor, nós não sabemos. Você e eu não sabemos o dia em que Cristo vem buscar a sua igreja. Então há aqui uma necessidade de eu e você ficarmos despertados, ficarmos preparados. Em algum momento os discípulos até procuraram saber com Jesus: Senhor, quando que essas coisas... Mateus 24 fala muito dos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos. Quando que essas coisas todas vão acontecer? Quando que Cristo vem? Quando que virá buscar a sua igreja? A Bíblia diz que eu também não sei, unicamente o meu Pai. Então, fiquemos preparados, fiquemos despertados. Satanás e os seus demônios não estão a dormir. Note que o homem foi dormir e no mesmo instante, naquela mesma noite, alguém veio semear uma inimizade. E alguns de nós, alguns servos, alguns que conhecem a palavra de Deus, alguns que servem a Deus, a Bíblia diz que eles foram falar com o dono da machamba, o dono do campo: podemos tirar? Meus amados, quanto a ceifa, quanto a colheita, não cabe a mim, não cabe a você fazer justiça. Aleluia! Quem vai colher, quem vai dar a justiça, dar a sentença, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Ele foi, estava aqui na terra, sabe? A Bíblia diz que quando ele veio, ele, humanamente falando, vivenciou tudo que você e eu estamos a viver hoje. Por isso que ao julgar, ele vai dizer que eu estava lá. Não vai julgar sem conhecimento. Jesus esteve aqui na terra, pregou o evangelho aqui, sentiu a fome, sentiu o calor, sentiu o frio, passou por canoas e barcos, navios, falando da palavra de Deus.
passou fome. Então este que será o juiz para julgar. Mas algumas vezes, alguns de nós nos levantamos para julgar os outros. E a Bíblia diz que não julgue para que não seja julgado. Alguns vão ser julgados porque julgam aos outros. Não é missão do irmão Cândido andar a comparar a vida dos irmãos. O que está a se transmitir aqui é o jovem, é o pai, é a mãe semear a boa semente. Então esta é a nossa missão. Transmitirmos a boa semente. Aquilo que Cristo orientou, aquilo que Cristo tem falado aqui, através da pastora, através do pastor, através do líder, dos obreiros aqui, isto que você deve transmitir aos irmãos. Não cabe a você julgar, condenar os irmãos. Sabe, irmãos, alguns têm passado como tapete, ser pisado com irmãos da igreja. Pisar o jovem no departamento, pisar o jovem, pisar a mãe lá no departamento, pisar nesta comunidade. Quantos jovens em algum momento se sentem escravizados, desgraçados, sendo usados em algum momento até com o próprio Estado? Queridos, algumas vezes os jovens se levantam querendo fazer a justiça. Quantos jovens, alguns até podem estar aqui, que preferem fazer a justiça com próprias mãos? Eu quero dizer ao jovem, existe alguém lá em cima com capacidade de julgar com equidade. Aleluia. Deixa para Jesus esta área. A Bíblia diz aqui, deixa que cresçam juntos. Quando chegar o dia, eu vou dar a ordem. Aleluia. O jovem é espezinhado, a mãe é espezinhada. Às vezes por causa de um pano de roupa, às vezes por causa do sapato, não sei se ficou torto, não sei se ficou reto. Nós paramos de anunciar a palavra, começamos a criticar. Nós às vezes destruímos a igreja por causa de críticas. Aleluia. Mas a missão aqui é que deixe que as coisas aconteçam, deixe que o trigo e o joio cresçam juntos. Aleluia. Irmão Cândido, mas como que eu vou descobrir que este é trigo, este é joio? Peço um dos irmãos, um pouco rápido, só para efetuar a leitura no livro de Titos. Titos capítulo 1, versículo 16. Se levantasse o irmão lá no fundo, bom seria. Sim, irmão Mendes, pode. É lá mesmo. Uma voz. Diz o quê? Assim diz a palavra do Senhor. Eles dizem que conhecem a Deus, mas pelas suas ações eles o negam. Amém. Muito obrigado. Pode sentar, querido. Para você descobrir que esse aqui é joio, esse aqui é trigo, ele fala, ele diz que conhece a Deus. Andam aqui, vivemos juntos, cantamos juntos. Todo domingo ele está aqui. Mas as ações dele negam a Deus. Aleluia. Esta é a separação, esta é a diferença. Para os que conhecem bem esta sementeira, eu já tive a oportunidade de ver uma machamba de arroz. E lá você vai notar que o arroz cresce na forma vertical, mas que depois de um tempo, por causa dos seus frutos, ele inclina. Aleluia. Concorda comigo, né? Por causa do peso dos seus frutos, ele depois inclina. E o joio, por não ter nada de fruto, como nós ouvimos aqui, ele conhece a Deus, mas não dá nenhum fruto, ele continua assim mesmo. E se for ali pegar o joio, no fundo não tem nenhum fruto. É apenas o caule, é aquela erva daninha. O objetivo é do quê? Atrapalhar. Queridos, que eu e você não estejamos na casa do Senhor para atrapalhar. Aleluia. Amém. E eu e você não estejamos aqui para atrapalhar, para sufocar, para que o trigo não cresça. Repito dizer, a nossa missão é de recebermos a palavra, anunciarmos que Deus é amor,
Jesus veio à terra, anunciou a palavra, voltou ao Pai com promessa de um dia vir buscar a sua igreja. Aleluia! Não é para sufocar os irmãos, não é para pisar os irmãos, não é para procurar os defeitos na juventude, defeitos nesse ministério aqui. Mas o líder, por que esse líder é assim, não é assim? Querido, não cabe a você e eu julgarmos. Existe um justo juiz. Aleluia! Quantos jovens têm passado por isso? Quantos filhos têm passado por isso? Quantos pais têm passado por isso? Aleluia! Amém. O trigo ao crescer, ele cresce, dá fruto. Depois de dar fruto, ele começa a se encurvar por causa do peso. Se formos a ler o livro de João, capítulo 15, fala muito lá da videira verdadeira. Aleluia! Os jovens têm cantado aqui que todo ramo que não estiver ligado à videira não dá fruto. Qualquer árvore que o irmão conhece, se não estiver ligado com o caule, não dá nenhum fruto. Mas porque existem caules que estão ligados com a própria árvore, com a própria videira, eles dão fruto. Outros 100, outros 1000, outros 200. E nós ouvimos aqui a palavra dos talentos, em que alguém foi dado 5 talentos, granjeou, vendeu, negociou, fez o negócio ao ponto de trazer mais 5. Esta é a sua missão. O que foi dado 2, granjeou, negociou ao ponto de trazer mais 2. Queridos, esta vida que você diz ser sua, essa vida que eu em algum momento me orgulho, às vezes com um casaco, com um sapato, dizendo que é minha, tem dono. Yes. Aleluia! Existe dono desta vida aqui. Aleluia! Então temos que em algum momento respeitar esta vida, respeitar essas oportunidades. Por quê? Porque se você leva o talento, como aquele senhor que foi dado um talento, eu aprendi ontem em como valia a pena se levasse o talento, depositasse lá no banco para render lucros, do que dizer que não, eu sei que o Senhor é bom e que pode colher onde não semeou, então levei e enterrei. Meus amados, eu não sei quantas vezes você já participou num seminário, nas conferências, nas outras igrejas. Alguns não aceitaram Jesus aqui, saíram de onde saíram. Conhece a palavra de Deus. É necessário que difunda, é necessário que anuncie, é necessário que, irmão, chame a atenção dos demais, assim como fez aquela mulher samaritana, que quando ouviu a palavra, a Bíblia diz que saiu, foi para lá na aldeia, vinde e vede, há um homem que falou tudo de mim. Aleluia! Esta é a nossa missão, esta é a minha missão, essa é a sua missão. Depois de Jesus ter dito que a senhora passou por aqui, onde está seu marido? Ah, meu marido está não sei aonde. Jesus disse que até este marido que você diz ser seu, não é seu. Você passou por tantos maridos. Então, depois de terminar a conversa, não terminou assim. A mulher foi e anunciou. Existem mulheres, existem homens, existem jovens, existem adolescentes com capacidade de impactar este moio, com capacidade de impactar este bairro aqui. Aleluia! Então que estas munições, esta palavra que você está a ouvir, possa trazer frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Queridos, vamos falar de uma menina. Permitam-me chamar este nome de uma menina, pensa um jovem, uma irmã, um irmão, se possível lá no fundo mesmo, para lermos uma passagem do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Uma semente que foi lançada e que guardou, levou essa semente
E vamos aqui ouvir como é que germinou, como é que frutificou, como reproduziu, o que ela fez com esta semente. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. O irmão pode ler? 5:3. Assim diz a palavra do Senhor. A menina disse para sua senhora: se só o meu senhor conhecesse o profeta que mora em Samaria, ele curaria Naamã da lepra. Muito obrigado. Mas a sua versão parece que é boa, né? É muito direta assim. Peça outra versão. Aleluia. Sim, Moshadrek. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, né? Sim. Versículo 3. E disse esta... É isso? Segunda Reis? E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Pessoal, tomara assim. Uma semente que foi lançada, guardou a semente. Agora é o momento em que esta menina, em que na Bíblia não tem nome. Às vezes nós admiramos alguns homens de Deus, nos estreamos em alguns homens de Deus, mas desta menina aqui não tem diferença comigo, não tem diferença com o irmão que está aqui, nem cargo na igreja tem, ninguém conhecia. Se formos a ler a história aqui, vamos perceber que é uma escrava que foi levada lá por causa da invasão. Levaram a menina e foi trabalhar para a esposa de Naamã. Queridos, ela trazia a semente, uma semente poderosa. Ela sabia que este Deus é grande Deus, aleluia. Por causa deste conhecimento que você e eu estamos adquirindo aqui, que não mora a semente aqui neste seminário, aleluia. Esta menina carregou a semente. Oh, aleluia. Viu a situação, se apercebeu da situação do rei. Ela disse: se o meu Senhor aceitasse, concordasse comigo, esta situação passaria, aleluia. Amém. Queridos, você e eu, nós temos muita família que não conhece a Deus. Meu primo, meu tio, muitas vezes fico triste quando chego no distrito de Gorongosa, onde fui nascido. Eu atravesso algumas montanhas, chego lá. Se esses meus primos conhecessem a Jesus que eu sirvo, aleluia. Irmãos, se a sua família, se a minha família, se este bairro, se a igreja IEVC a nível da cidade, se o departamento dos jovens lá no 3 de fevereiro, se o departamento dos jovens lá na igreja sede, a igreja local, se percebêssemos a grandeza desse Deus, o que Jesus pode fazer na sua vida? Ei, irmãos, a coisa é tremenda. Ei, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus tem poder, como estava ela aqui a cantar, de transformar a sua vida, o rumo da sua vida. A história termina dizendo que Naamã obedeceu. O rei obedeceu. Eu não imagino, se você for investigar qual é a situação de lepra, onde que viviam os homens que tivessem a lepra, qual é a situação da lepra. Irmão, eu não sei se você fica feliz por ver o seu primo, o seu tio, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa fora da palavra de Deus e você aqui ouvir a palavra de Deus. É triste, muito triste. E trazia esta semente muito forte. Ela sabia que o meu Deus é Deus de milagre. O que eu vivi lá, o que eu sei desse Deus,
este rei obedecesse, aceitasse se humilhar. Ele é rei. Queridos, esta menina não tinha nome. Você não precisa um cargo para anunciar a palavra. Você não precisa uma oportunidade, talvez só na igreja. Lá na escola você pode anunciar a palavra. Tem compaixão dos irmãos que estão rumando para o inferno. Resgate eles para o reino dos céus. Aleluia. Ei, querido, é necessário em algum momento você parar e pensar e concluir que através da minha oração, através da sua intercessão, é possível resgatar da situação que se encontra e juntos termos acesso ao reino dos céus. Aleluia. Ei, aleluia. Que o Senhor possa ser glorificado por essas vidas que ouvem a palavra nesta manhã. Que o Senhor possa continuar a falar através da semente que todos os dias, todos os cultos é semeado lá no departamento. Aleluia. Não foi por acaso o Evangelho segundo escreveu João capítulo 3 versículo 16 que Deus foi comovido, foi convencido por amor e enviou seu único filho. Aleluia. Porque, queridos, você e eu estávamos perdidos. Aleluia. Amém. Se for a ver nos outros versículos, a Bíblia diz que nós em outro tempo não éramos povo, não estávamos alistados para o reino. Aleluia. Você não tinha nome, mas agora já é um povo, é um sacerdócio real, povo adquirido, uma nação santa. Quem você é para merecer este atributo de uma nação santa? Um povo adquirido. Por que adquirido? Porque você foi resgatado. A sua oportunidade, nós perdemos a oportunidade lá no Jardim do Éden. Por causa do amor de Jesus, hoje somos resgatados. Aleluia. Lembre-se do seu primo, lembre-se da sua mãe, lembre-se dos seus irmãos, lembre-se da sua família. E se conseguíssemos trazer, no mínimo, um dos membros da nossa família, o que seria dessa igreja? Se cada um de nós aqui trazer alguém da minha família, da sua família, uma pessoa só, teríamos espaço aqui? Então, há aqui uma necessidade de assimilarmos esta semente que é a palavra de Deus. Você que tem sido usado como a boa semente, difundir, transmitir, anunciar. Queridos, não vai ser fácil. Nós aprendemos ontem aqui acerca do empreendedorismo. Se for me perguntar a história daquele pastor, eu vou te dizer de 2000 até aqui. Aleluia. Existem coisas que nos submetem a desafio, a luta, a batalhas. A pastora aqui até pode conhecer o historial do pastor Reynolds. Aquele pastor que hoje é empresário, dormia no banco na igreja sede. Dormia no banco. Anos 2002. Vocês chegaram para saber, irmão Reynolds, comeu? Ele dizia, como vou comer se não tem nada de comer? Eu só vou comer se houver algo de comer. E eu vou jejuar até que haja algo de comer. É muita coisa que Deus fez na vida daquele pastor. E hoje, ele é empresário. Está aqui o filho aqui. Queridos, Deus molda, Deus transforma, Deus renova, Deus aviva. Queridos, o historial de cada um aqui pode ser transformado. É possível, sim. Aleluia. O rumo da minha vida pode ser diferente. Se eu quiser contar o meu historial, eu com minha esposa, por onde passamos, o que nós fomos, quantas pessoas se levantaram para nos desprezar, para nos aniquilar, para nos apagar, alguns da família até. Mas como Deus é Deus, estamos aqui. Aleluia. Então, irmãos, que possamos nos compadecer. Você tenha um tempo de reflexão em como eu não fui constituído juiz, porque existe um juiz lá em cima,
mas que tenham uma missão de anunciar a palavra no departamento, anunciar a palavra neste bairro. Eu posso impactar a cidade do Chimoio. Lá no seu serviço, alguns colegas dão pena. Vida que leva não tem diferença com a vida de Naamã. Você vê um colega, você vê um cidadão, um homem podre, cansado. Trabalha, ganha dinheiro, mas o que ele faz, só Deus sabe. É a oportunidade esta de eu e você anunciarmos este irmão. Quantos jovens estão mergulhados na droga? Falando de droga, eu tenho um irmão que não tem nenhum futuro. Assim que estou a dizer, está na África do Sul, no internato dos doentes mentais. Por quê? Desde criancice foi se injetando e o corpo dele consumiu a droga ao ponto dos hospitais com maior capacidade na África do Sul não conseguir desentupir as veias. Ele está lá. Muitos dos que passam mal, mas com condições, terminam na África do Sul. Esse meu irmão está lá na África do Sul, não conseguiram desentupir as veias por excesso de droga. Quantos amigos que você tem? Quantos amigos, quantos colegas que você e eu temos que estão mergulhados na droga? Então, é o tempo de nós impactarmos, lançarmos esta semente. É o tempo de pegar na palavra de Deus, que você muito bem conhece, ouviu e sabe muito bem interpretar, anunciarmos a esses irmãos, para despovoar lá no inferno e povoarmos o reino dos céus. Aleluia! Se nós tivéssemos acesso ao livro da vida, você e eu temos acesso ao livro da vida, eu não sei quantos nomes íamos lá encontrar. Mas queridos, queira você, não queira, Satanás queira, não queira, existe um livro em que desde o dia que você e eu aceitamos a Jesus, o nosso nome está lá. E que em qualquer momento que você se desviar, esse nome pode ser apagado. Os que não conhecem a Jesus, eu não sei, não quero julgar, mas existe um livro da vida. Aleluia! Não sei quantos nomes que estão lá. O que nós queremos é que Deus possa apagar os nomes lá, alistar para o inferno e alistar para o reino dos céus. Foi por isso que Deus inspirou aos dirigentes desta igreja para que falemos da semente. O propósito é este, que a palavra de Deus seja anunciada. Louvado seja o nosso bom Deus. Eu não sei se já concluiu que temos mesmo alguns irmãos, alguns familiares que precisam da palavra de Deus. Louvado seja o nosso bom Deus. O reino dos céus é como a boa semente. Jesus planta em nossos corações. O inimigo tentará introduzir o joio, mas o fim, a verdade irá prevalecer. Você recebeu aqui a boa semente. Então haja firmeza, que o irmão e eu fiquemos firmes diante das más sementes que o inimigo estiver a semear. Pode acontecer que você se sente sufocado. Você está na casa do Senhor, mas há um aperto. Tenha paciência. Peço ao irmão para ler Romanos 12:12. Haja paciência, seja paciente. Não pode partir para a violência. Tenha paciência. Um versículo muito curto. Diz o quê? Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Romanos 12:12. versículo 12. Alegrai-vos Na esperança. na esperança, sede paciente na tribulação, Yes. perseverai na oração. Amém.
que eu e você sejamos pacientes. Em meio à luta, em meio à batalha, haja paciência. Queridos, se o dono da machamba, Jesus, o Todo-Poderoso, disse para esperar, é para esperar mesmo. Há de chegar o tempo e a nossa juventude não quer esperar. Mende, você pode abanar a cabeça, meu irmão, mas nós percebemos ontem em como quando estávamos a falar do empreendedorismo, né? Nós fomos perceber que não existe no mundo um país, uma nação em que todos são funcionários do Estado. Não existe. Há corrupção, sim. Há negligência, há nepotismo. Há rebeldes. Há desonestidade, sim. Mas o objetivo deste seminário, como estou a repetir, é para capacitar a você. E eu saí daqui ontem capacitado para, através da minha mente, através da minha cabeça, raciocinar ao ponto de me autoempregar. Queridos, não há emprego para todos, mas existe trabalho para todos. Aleluia! Não há emprego para todos, mas trabalho existe. Eu conheço bem o trabalho do campo. Em qualquer área, Deus pode fazer você prosperar, com sem dificuldades. Aí onde você pensa que pode não produzir, isso aconteceu no passado, em que houve fome, houve seca. E Isaac, a Bíblia diz que houve a necessidade de semear no lugar onde que não produzia. Sabe por quê? Porque através de Mateus 6,33 nós percebemos que, afinal de contas, tudo quando entregamos nas mãos de Deus, que aparentemente era impossível, passa a ser possível. Aleluia! Louvado seja o nosso bom Deus. Entregarmos a Deus a nossa vida é muito importante. Confiarmos em Deus é muito importante. O momento em que estou a dizer, a Bíblia diz que os homens começaram a fazer uma sementeira. Enquanto ele estava a semear, a Bíblia diz que o adversário, os filisteus, levantavam por saber que abriu um poço ali. Eles vinham atrás, entulhavam, levavam lixo, levavam terra, enchiam, e o homem percebia que aquele poço já foi entulhado. Ele não parava por aí. Eram pacientes, eram perseverantes. Abriam outro poço, vinham entulhar, ele abria outro poço. Então, queridos, os fiéis são assim. Não se limite no projeto em que você tem. Nós aprendemos ontem aqui. Não se limite apenas a ser dependente do biscate, do negócio, do emprego que você tem. Ao sairmos daqui, procure saber o funcionário público quanto ganha. Antes de te responder, vai começar por murmurar. Amém? Qualquer funcionário que está aqui, antes de dizer que eu ganho tanto, é segredo sim, mas eu ganho tanto, há de começar por murmurar. Porque não basta. Então há aqui uma necessidade de usarmos a cabeça para investirmos em algumas áreas e sermos prósperos. E às vezes alguns começam, terminam, param, vacilam, recuam. A Bíblia diz que os homens não pararam, não. Cavaram um poço e entulharam. Abriram outro poço e entulharam. A ponto de encontrarem uma área, ao ponto de abrir um poço, onde que até deram nome àquele poço. Aleluia! Então, meus amados, a sementeira do reino, é importante que a igreja em geral se envolva. Todos nós aqui somos capazes de anunciar a Jesus.
Quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que iam começar em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O Evangelho deve começar aonde? Na sua casa, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, até aos confins da terra. Você não seja um instrumento para o sufoco, antes um instrumento para anunciar a boa nova. Eu disse que não vai ser fácil. No dia que João Batista quis corrigir o adultério, como é que terminou? Cortaram-lhe a cabeça. Não vai ser fácil. Mas a Bíblia diz nos Salmos que nós lemos ontem aqui, 126, que aquele que leva, aquele que carrega, aquele que anda com a boa semente, andando, chorando, com dificuldade, sem dúvida, ele voltará com seus molhos, aleluia. Apesar da dificuldade, você vai prosperar, você vai crescer, você vai sobressair, você vai alcançar o objetivo. Pessoa é o povo de Deus para nos colocarmos de pé. Eu não sei se você está no lugar do trigo. Eu não sei se você está no lugar do joio. Todas as vezes que você vai à casa do Senhor, eu não sei qual tem sido o seu objetivo. O que eu sei é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de o adorar, de o bendizer, de o reconhecer como onipotente, omnipresente, omnisciente, aquele que pode fazer todas as coisas. Eu tenho ido à casa do Senhor para ser capacitado, para ser revestido do poder de Deus, para que eu não tenha o medo. Foi por isso que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus, a partir daquele dia, a Bíblia diz que Pedro passou a ser o outro homem, aquele que era medroso passou a ser corajoso, aleluia. Milagres e maravilhas começaram a acontecer, e aqui nós fomos capacitados. Feche seus olhos e comece a ver o que você é na casa do Senhor, o que você tem feito, qual tem sido a sua intenção, qual tem sido a minha intenção, qual é o propósito, qual é a essência de você irmos à casa do Senhor. Se você é joio, é o tempo de parar e passe para o lado do trigo. Por quê? Porque o joio será ceifado e amarrado em molho e lançado no fogo ardente. Segundo a palavra de Deus, diz que ali haverá pranto e o choro e ranger de dentes, enquanto que o trigo será colhido. E a Bíblia diz que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nos últimos dias a igreja será arrebatada. O Senhor virá com alarido, com grande glória, buscar os santos, aleluia. E para sempre reinaremos com o Senhor na sua vinda. Queremos te louvar, nosso Deus, queremos te exaltar. Muito obrigado, Pai, pela vida, obrigado